Então, nós já temos aqui a sessão de julgamento em gravação, né? Eu vou iniciar. Essa é a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 19 de abril de 2022. Estão presentes na sessão, eu conduzindo os trabalhos, né, Dr. João Maluf Júnior, temos os demais colegas, doutora Luciana Vendramini, doutor Eduardo Soares de Mello, doutora Luzia Rabelo e representante fiscal, doutora Karina Ogawa. Temos também a presença aqui dos patronos que farão sustentação oral, né, e o doutor José Guilherme Misagia. Nós vamos iniciar por esse processo, que é da relatoria da doutora Luciana, processo de Ford Motor Company Brasil Limitada, AIN 4138755. Peço aos colegas que se dirijam ao processo. Doutora Luciana, o processo já se encontra em condições, a doutora pode iniciar quando quiser. Ok, obrigada, presidente. Mais uma vez peço desculpas aí pelo problema que tive no sistema. Trata-se de um AIN, né, na qual a autoridade fiscal imputou ao autuado uma dezena de acusações fiscais. Entretanto, o débito fiscal relativo aos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 do AIN foram liquidados, né, e o recolhimento foi certificado pelo órgão competente. Então, a designação do autuado quanto ao mérito, desde a apresentação da sua defesa, ficou adstrita ao exercício fiscal apontado nos itens 8 e 9 do AIN. O item 8 trata de creditamento indevido do imposto, na verdade, o diferencial de alíquota do ICMS, em decorrência de escrituração no SIAP, né, de notas fiscais de entrada, cujos bens estavam sujeitos, nesse estado, à alíquota efetiva do imposto de 8,8%, em razão da redução de base de cálculo prevista no convênio 52 de 91 e também no artigo 12 do anexo 2 do RICMES. E o outro item, também objeto da resignação do autuado, é a infração do item 9, né, que trata de creditamento indevido em face da escrituração de documento fiscal relativo à entrada de mercadoria destinada ao ativo mobilizado no SIAP, em dissonância com a regra posta nos artigos 61, parágrafo 3º do RICMES, combinado com o artigo 23, parágrafo único da Lei Complementar 8796. O cerne da controvérsia é o termo inicial da contagem do prazo decadencial do direito de utilização do crédito do imposto decorrente da aquisição de bens destinados ao ativo permanente. Esse é o resumo das acusações, presidente. Ok, obrigado. Doutor José Guilherme, fique à vontade. Muito bom dia, Igreja Câmara, senhoras e senhores juízes. Como já destacado pela ilustre relatora, remanescem na base da autuação duas infrações apenas. Seria a infração 8 e 9, as demais foram pagas pela empresa, pela recorrente. Então, a infração 8, muito rapidamente, senhores julgadores, ela se refere a uma glosa integral, né, de crédito lançado no SIAP, no bloco G, a FD, por conta de uma improcedência desse crédito na origem, né? É um DIFAL, então haveria na legislação paulista uma redução da alíquota interna, havia na interestadual também, então, desse modo, a alíquota seria zero. A grande questão que se discute nesse ponto, senhores julgadores, não é exatamente a legitimidade do crédito em si. O que nós estamos aqui defendendo é que o objeto do lançamento, o valor lançado, ele não reflete exatamente o dano que foi gerado ao erário paulista. Por quê? Porque esses valores foram lançados no SIAP, no bloco G. E, a partir do lançamento do bloco G, existem algumas variáveis que são responsáveis pela possibilidade do contribuinte compensar aquele valor. Então, aquele valor, aquele numerário simplesmente lançado na escrita, ele não significa, quanto mais no SIAP, ele não significa necessariamente ou imediatamente a possibilidade de compensação, de levar a efeito aquele valor e, consequentemente, deduzir a quantia de ICMS devida ao Estado. Então, o fiscal ele se limitou a glosar integralmente o valor e não respeitou na exigência, a glosa é absolutamente pertinente, porém, a exigência do imposto
Não é, porque essa exigência não reflete o dano gerado ao erário. E tributo, né, como todos sabem, não constitui sanção a ato ilícito. Então, você não pode, por conta de um erro de escrituração, sancionar o contribuinte exigindo o tributo, quer dizer, um tributo que não reflete uma perda de arrecadação ao Estado, né? É um tributo, nesse caso, usado como penalidade. É uma genuína penalidade. E é até interessante que a representação da Fazenda menciona que, na verdade, o crédito não teria natureza de tributo, ele é um numerário. Pois então, ele não tem natureza de tributo, ele serve para reduzir o tributo. Na medida que esse valor, que esse numerário não reduziu o tributo, né, não gerou qualquer prejuízo ao erário, na extensão que está sendo autuada, a recorrente entende que o valor da exigência deva ser ajustado apenas para o valor efetivamente compensado. Então, essas são as considerações sobre a infração 8. A infração 9 é um tema bastante conhecido, imagino, de todos. Seria o momento, né, do início da contagem do prazo decadencial para o lançamento de créditos temporâneos. A fiscalização defende que seja a data da nota fiscal, né, a data de emissão da nota fiscal, e a recorrente destaca três elementos, três situações que são defendidas, inclusive no TIT, com precedentes nesse sentido, que seria, primeiro, a entrada do bem, né? Por quê? Porque, como todos sabem também, a emissão do documento fiscal não reflete necessariamente a data da circulação, quanto mais a data do fenômeno jurídico gerador do crédito, que é a entrada, né? Tanto que a emissão do documento fiscal pode, a circulação pode ser após a emissão, né? Acho que em São Paulo, 10 dias. Existe um segundo ponto, que seria a contagem a partir de cada momento do 1/48avos, né? Por quê? Porque cada 1/48avos representa um fenômeno, uma realidade específica daquele valor a ser lançado. Há precedentes, há votos na Câmara Superior, inclusive, que foram destacados na defesa, e também conforme uma solução de consulta e outras soluções de consulta anexadas numa terceira questão, que seria o início da utilização do bem na atividade operacional do estabelecimento. Então, nenhum desses três elementos que são dominantes na jurisprudência foram levados a efeito pela fiscalização. Ela se limitou, para a glória desse crédito, por suposta extemporaneidade, né, decadencial, a data da emissão do documento fiscal. Então, são esses os pontos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Guilherme. Doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Obrigada, doutor Guilherme. Faço a leitura do meu voto. Então, como eu já tinha dito, a execução do autuado quanto a mérito desde a apresentação da defesa ficou adstrita a exigência fiscal apontada nos itens 8 e 9 do ANI. Do item 8, né? Eu já tinha lido a descrição da infração. E consoante relato da autoridade fiscal, quando notificada prestar esclarecimentos, o contribuinte justificou que o equívoco tenha ocorrido em razão de mera inconsistência sistêmica pontual na apuração. Passa ao exame das arguições recursadas. Como bem observado pela doutora representação fiscal, não há controvérsia quanto ao fato de não ser devido o diferencial de alíquota e, portanto, não haver direito a crédito no caso em questão. Com efeito, o cerne da controvérsia recursal está na arguição da possibilidade da glosa de crédito na forma efetivada no presente ANI. A questão posta se desdobra em dois pontos de análise. Em primeiro lugar, há que se observar que o autuado aduz que a douta fiscalização glosou a integridade dos créditos escriturados pela hora recorrente em seu registro SIAP. Penso que dois exemplos, pensados no demonstrativo de folha 130, podem demonstrar a dimensão da apuração fiscal. Aqui, então, faço um quadro, seleciono a nota fiscal 49.091 e a nota fiscal 58.575. Note-se que as operações interestaduais estavam sujeitas a alíquotas de 4% ou 8%, e que, nesse estado, a alíquota efetiva do imposto é de 8,8%, de forma que o fisco exige apenas o valor do diferencial de alíquota indevidamente creditado.
Noutros dizeres, a glose de crédito promovida pelo fisco abarca tão somente a diferença entre o valor creditado pelo autuado no SEAP, maior, e o valor do crédito legítimo, que seria o crédito da nota fiscal, mas o crédito do default. Isso ajuda a demonstrar o escopo do trabalho fiscal. Chega-se, assim, ao segundo elemento da discussão posta, que se centra na arguição da possibilidade de a exigência fiscal incidir sobre parcelas de crédito indevidamente escriturados, mas ainda não compensados no momento do lançamento. Chega-se, assim, ao segundo elemento, A resposta está no fato de que, ao reclamar o imposto indevidamente creditado por meio de auto de infração, o fisco está a autorizar a permanência de seu valor na escrita fiscal do contribuinte, até uma possível compensação futura, desde que, evidentemente, realizada nos termos da legislação de regência. Mas, para seguirmos sem dúvidas, vejamos em detalhe as peculiaridades que permeiam o lançamento de ofício decorrente de apropriação de crédito indevido do ICMS, identificadas e tratadas com brilhantismo pelo ilustre juiz doutor Fernando Moraes Salaberry nos autos do AIN DRT 633798, as quais, com a devida vênia, adoto como minhas razões. Eu vou só ler o trechinho que eu sublinhei. O único meio de a Fazenda Pública promover o estorno de um valor indevidamente creditado é reclamar esse valor por AIN, e, em contrapartida, deixar o valor escriturado permaneça definitivamente na escrita do contribuinte. São essas peculiaridades da exigência de valor indevidamente creditado por meio de lançamento de ofício que não foram levadas em conta quando se lançou o argumento recursal de que nem todo crédito indevidamente escriturado teria sido compensado, não cabendo, portanto, o argumento de falta de prejuízo ao erário. Eu só vou retornar um pouquinho aqui, que eu acho importante ler o início aqui do voto. O contribuinte, quando promove a escrituração de créditos indevidos em seus livros fiscais, apropria-se desses valores e soma-os aos demais créditos de que é titular. Quando o fisco identifica a existência de créditos indevidos, não pode ele simplesmente estornar esses créditos da escrita fiscal ou substituir de ofício a agia do contribuinte, com o objetivo de estornar o crédito indevido. Então, é exatamente pelo fato do fisco não poder estornar ou alterar a escrita fiscal do contribuinte, o único meio que ele tem de exigir o valor é através do auto de infração. Assim, ao revés do que aduz autuado, que se evidencia que, ao se reclamar, por meio de auto de infração, o valor do diferencial de alíquota indevidamente creditado, não se está a negar a apropriação do crédito de 1,48 euros por mês sobre o valor lançado do controle de crédito do ICMS da FIP permanente, desde que observadas as condições legais para tanto. Veja-se também o entendimento da Câmara Superior deste Tribunal no julgamento do AIN 4113.597-0, apontado pela douta representação fiscal, que, abro aspas, sendo inócuo juridicamente o efetivo aproveitamento ou não do crédito indevidamente escriturado. A toda evidência, com os argumentos e provas apresentados, não logrou o autuado desconstituir a acusação fiscal. A planilha de folha 60 a 62 não lhe socorre. Ao fim, como bem se vê, as controvérsias postas se sobrepõem e convergem para uma única solução, a integral manutenção do juízo fiscal, objeto do item 8 do AIN. Passo, então, ao item 9. A infração relatada no item 9 é acreditamento indevido em face da escrituração de documento fiscal relativo à entrada de mercadoria destinada ao artigo mobilizado no SEAP, em dissonância com as regras dispostas no artigo 61, parágrafo 3º do RICMS e com o artigo 23, parágrafo único da Lei Complementar 8796. A nota fiscal é 1935. O cerne da controvérsia posta cinge-se no termo inicial da contagem do prazo decadencial do direito de utilização do crédito do imposto decorrente de aquisição de bens destinados ao ativo permanente. Efetivamente, o que se discute é a possibilidade de temperamento da regra decadencial posta no parágrafo 3º do artigo 61 do RICMS, dadas as peculiaridades do caso. Cogita-se, assim, dois momentos para a aferição do termo inicial da contagem do prazo de decadência do direito. Aquele em que o bem passa a ser utilizado na consecução da atividade fim do estabelecimento, e também a cada período fracionado de apropriação dos créditos, em 48 avos. Para a primeira hipótese aventada, o contribuinte busca alicerce na interpretação que faz do pronunciamento da douta Consultoria Tributária do Estado de São Paulo, por meio da consulta 15756 de 2017, concluindo que, abro aspas, ignorou o ilustre fiscal que o termo inicial para o lançamento dos créditos de ativo imobilizado deve ser aquele em que o respectivo bem passe a ser utilizado na consecução das atividades fim do estabelecimento. Eis o trecho da resposta da consulta tributária que teria dado suporte à conclusão do autuado.
Aí eu sublinho o seguinte trecho. O direito ao crédito do valor do ICMS, quando era a entrada das partes e peças utilizadas para esse fim, dar-se-á a partir do momento em que os bens produzidos entrarem em operação e iniciar a produção e ou comercialização de mercadorias regularmente tributadas pelo ICMS, e não a partir da entrada de suas respectivas partes e peças. E também no item 8.2, o início da apropriação deverá ser realizado em 48 meses consecutivos, desde que o bem devidamente registrado no ativo imobilizado estivesse sendo utilizado na produção de mercadorias regularmente tributadas. Não obstante, com a devida vênia, não vislumbro no aludido entendimento do órgão consultivo razões que possam sustentar a interpretação realizada pelo autuado. De fato, é sabido que o direito ao crédito ICMS em geral deve estar estritamente vinculado à realização de operações ou prestações tributárias, com as quais pode ser compensado. Sendo também indene de dúvidas que, para o aproveitamento de crédito relativo ao ativo imobilizado, há regras próprias, conforme determina o artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 8796, o artigo 61, parágrafos 2º e 10 do RICNIS, e que foram realçados no citado pronunciamento. Todavia, da mera descrição das condições legalmente previstas para o aproveitamento de crédito do ativo imobilizado, não se pode extrair o entendimento de que o dias a quo eleito pelo legislador deveria ser deslocado para aquele em que o bem passasse a ser utilizado na consecução da atividade do fim do estabelecimento. Até mesmo porque, como bem observou a douta representação fiscal, é a própria resposta de consulta mencionada pelo contribuinte que assevera que o prazo decadencial em questão deve ser respeitado. Confira-se. Aí eu trago o item 5 da ementa da resposta da consulta citada, o montante referente aos créditos temporâneos apurados dentro do prazo quinquenal, relativo ao artigo 61, parágrafo 3º do RICNIS. Ademais, registre-se a improcedência do argumento recursal de que a aceitação da tese fiscal representaria odiosa mitigação da regra constitucional de não cumulatividade em proveito unicamente do infortúnio do contribuinte, gerando enriquecimento ilícito pelo Estado. A Constituição Federal de 1988, para a operacionalização do princípio da não cumulatividade, adotou como critério o regime do crédito físico, inciso 1, parágrafo 2º, artigo 155 da Carta Magna. Com o advento da Lei Complementar 8796, o regime do crédito físico passou a ser complementado pelo crédito financeiro, com natureza de benefício fiscal, admitindo-se o direito ao crédito em operações, a entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente, como as aqui em debate. Sendo certo, portanto, que esse benefício tributário foi assegurado não diretamente pelo texto da Constituição, mas por legislação infraconstitucional, não guardando assim conexão com o princípio constitucional da não cumulatividade evocado pelo autuado. É de se ter presente também que é manifestamente incabível a alegação de enriquecimento ilícito do Estado, pois estamos a tratar de extinção do direito pela inércia do seu titular. De outro vértice, no que se diz respeito ao entendimento de que, a cada período fracionário de apropriação dos créditos, se iniciaria um novo termo a qual para a escrituração e aproveitamento da quantia proporcional remanescente do crédito, o autuado suscita a seu favor o entendimento proferido em voto vencido no julgamento da Câmara Superior deste Tribunal do AIN 40.49.771. Para tanto, traz a visão as razões do aludido voto no sentido de que, abro aspas, no caso de ativo imobilizado, não é a aquisição ou entrada de bem que determina o momento do lançamento de crédito, mas cada mês em que é utilizado na atividade fim da empresa. Não obstante, é certo que naquele julgamento, o trajeto do referido argumento se findou em razão da melhor adequação de outro. Para melhor explicitar a solução adotada para a controvérsia, passo a palavra ao ilustre juiz Dr. João Maluf Júnior, relator do voto que se sagrou vencedor no julgamento do referido AIN. Eu trago aqui um trecho do voto, mas dou realce a raciocínio desenvolvido no sentido de que pretender que o prazo decadencial tivesse termo de início diferencial para cada uma das 48 parcelas do creditamento referente à aquisição do ativo imobilizado seria interpretar equivocadamente que o direito ao crédito surgisse parceladamente no momento em que vencido o prazo para acreditamento de cada parcela. De fato, sendo certo que o Instituto da Decadência visa dar concreção e efetividade ao princípio da segurança jurídica, que tem o tempo como vetor, aceitar a hipótese aventada no apelo recursal seria se conceber a substituição da certeza da dimensão do prazo decadencial, que é assegurada no artigo 61, parágrafo 3º do RICNIS, pela incerteza quanto ao seu termo inicial, que surgiria parceladamente ao arbítrio do contribuinte.
convém ressaltar que, em recente julgamento, realizado em 21 de 10 de 2021, a Câmara Superior reiterou seu posicionamento nos autos do AIM 41.19.504. O voto vencedor de relatoria do ilustre juiz Dr. Marcelo Amaral Gonçalves de Mendonça foi claro ao consignar que, abro aspas, o parágrafo único do artigo 23 da Lei Complementar 8796 determina que o direito ao crédito se extingue decorridos 5 anos da data de emissão do documento, sem trazer qualquer exceção relativa a bens do ativo permanente, tratado em artigo anterior da mesma norma, artigo 20. Com efeito, o legislador incluiu o artigo 23 na Lei Complementar 8796 para tratar do direito ao aproveitamento do crédito, condicionando a idoneidade da documentação e também a escrituração nos prazos e condições pré-estabelecidas. A par disso, dada sua preocupação com tão caro princípio da segurança jurídica, fez constar do parágrafo único do mesmo artigo que o direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 5 anos contados da data de emissão do documento. No mesmo diapasão, a legislação paulista incluiu na legislação do ICMS as disposições do artigo 38, parágrafo 3º da Lei 6374, de 1989, e do artigo 61, parágrafo 3º do RICNES, estabelecendo que o termo inicial para a contagem no prazo decadencial do direito de utilização do crédito do imposto é a data de emissão do documento fiscal. Nessas condições, não se afigura possível se estabelecer termo inicial de contagem do prazo decadencial para o direito de utilizar o crédito diverso ao legalmente estabelecido. De certo que estamos a tratar de parâmetro objetivo estabelecido com o propósito de assegurar a previsibilidade e a coerência do sistema jurídico quanto ao limite temporal para o exercício do direito ao crédito do ICMS. E, em sendo a delimitação temporal para o exercício do direito ao crédito pressuposto à segurança jurídica, não há margem aos temperamentos pretendidos pelo autuado. O enunciado normativo do artigo 61, parágrafo 3º do RICNES, é peremptório. Aliás, e a bem da verdade, ante a inexistência, no artigo 20, parágrafo 5º da Lei Complementar 8796, de condições excepcionais para a caducidade do direito ao crédito relativo a bem do ativo imobilizado, o que se revela é o silêncio eloquente do legislador, pois a hipótese já estava alcançada pela regra geral existente no artigo 23, parágrafo único da mesma lei. Não me parece cabível se conceber que, diante de anunciado jurídico tão sensível à decadência, tenha havido omissão não intencional do legislador. Mais a mais, menosprezar o dias quo eleito pelo legislador significaria negar validade ao dispositivo válido, vigente e eficaz, o que é vedado no juízo administrativo nesse contencioso tributário, consoante o que dispõe o artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Assim, considerando que, no caso concreto, o contribuinte, na referência de 5 de 2018, escriturou nos registros fiscais de controle de crédito do ICMS do ativo permanente, CIAP, a nota fiscal 1935, emitida em 30 de 6 de 2009, é certo que, consoante regra posta no artigo 61, parágrafo 3º do RICNES, combinado com o artigo 23, parágrafo único da Lei Complementar 8796, o correspondente crédito já estava alcançado pela decadência. No ensinamento de Antônio Luiz de Câmara Leal, a decadência é a extinção do direito pela inércia de seu titular quando de sua eficácia foi, de origem, subordinada à condição de exercício dentro de um prazo prefixado, e esse se esgotou sem que esse exercício se tivesse verificado. Todavia, ainda que se apreenda haver motivação mais do que suficiente para a manutenção da exigência fiscal, peço vênia para tecer mais algumas ligeiras considerações. A controvérsia trazida ao debate até o momento foi analisada em sua dimensão legal pela ótica da segurança jurídica e sob a baliza do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009. Contudo, é possível examiná-la sob outra perspectiva, sublinhe-se, de relevo e importância, o efetivo momento da configuração jurídica do direito ao crédito relativo a bens do ativo permanente. Isto porque, conforme ensina Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, abro aspas, na decadência é simples circunstância de se verificar o término do tempo fixado de sua duração, quer ele tenha sido exercido ou não, pois foi conferido por prazo certo. A decadência depende de fato originário, que nasce com o direito. Digo primeiramente que a regra geral estabelecida no parágrafo 1º do artigo 61 do RICNES constitui-se no alicerce para o direito ao crédito do imposto, condicionando a escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos previstos na legislação. Em segundo lugar, observa-se que, na específica hipótese de aquisição de mercadoria destinada ao ativo permanente, o legislador submeteu o aproveitamento do referido crédito a termo, conforme disposto no parágrafo 10 do artigo 61 do RICNES. Contudo, é importante atentar que, conforme ensina Eduardo Garcia Menezes, os direitos e deveres expressados pela disposição da lei nascem quando surge o direito,
mesmo que sejam posteriormente exercitados ou cumpridos ou não, ou não cheguem nunca a ser exercitados nem cumpridos. Firme nesse entendimento é que digo que a configuração do direito ao crédito relativa à aquisição de bens do ativo permanente independe do momento de sua real absorção no mecanismo de apropriação, o exercício do direito, que tem regras próprias, sendo sujeito a termo, 48 meses subsequente à entrada do bem no estabelecimento. Bem do ativo mobilizado, no ensinamento de Isabel Bercy, são todos os bens de capital lentamente destrutíveis no tempo, e que servem de meio ou instrumento para a produção de outros bens. E é, precisamente em razão de tais peculiaridades, servir à produção de outros, ou seja, natureza instrumental, e lenta destruição, depreciação, que o legislador estabeleceu termo ao respectivo exercício do crédito do imposto relativo à aquisição de bens do ativo permanente, 48 meses subsequente à entrada do bem no estabelecimento, sendo utilizado na produção de mercadorias regularmente tributadas. Frise-se, o crédito do valor do imposto relativo à entrada de bens destinados ao ativo imobilizado deve ter sua primeira fração lançada, que seria a apropriação, a partir do mês em que os bens entrarem em operação e iniciar a produção de mercadorias regularmente tributadas pelo ICMS, devendo o lançamento realizado em 48 meses consecutivos. Contudo, a mera sujeição a termo não significa que não estejamos a tratar de verdadeiro direito ao crédito, ou que se configure simples expectativa de direito. Não se confunde com a expectativa a condição nem o termo, pois o interesse que se acha subordinado a qualquer dessas duas modalidades constitui direito verdadeiro. A condição retroage licitamente. A expectativa, quanto aos seus resultados, depende da vontade de pessoa estranha, o que não se dá com o termo ou a condição. Estou citando Carlos Maximiliano. Com efeito, consoante dispõe o artigo 131 do Código Civil, o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Em outras palavras, a aquisição do direito surge imediatamente, mas só se torna exercitável com a superveniência do termo. Aí eu cito também que dispõe o artigo 6 da Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro. Parágrafo 2º. Considera-se adquiridos, assim, os direitos que seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida inalterável ao arbítrio de outro. À guisa de arremate, a linha de raciocínio aqui desenvolvida, digo que o termo inicial de contagem do luxo decadencial do direito ao crédito do imposto relativo ao bem do ativo permanente, estabelecido no artigo 61, parágrafo 3º do Hickens, é lídimo, porque remete ao fato originário com o qual nasceu o direito, a aquisição do bem com a emissão da nota fiscal. A sujeição do exercício do direito a termo é irrelevante para fins de decadência, vez que tal circunstância não origina, tampouco suspende a aquisição do direito. E assim, justapondo as perspectivas da análise da controvérsia recursal, tenho que a legislação tributária garante a perfeição do direito ao crédito relativo a bens do ativo mobilizado, lidando com os atributos próprios dos bens, a natureza instrumental e a depreciação, por meio da subordinação do exercício do direito a termo prefixado, artigo 61, parágrafo 10, item 1 do Hickens, ao mesmo tempo em que atribui certeza à contagem do prazo de decadência do direito ao crédito na medida em que fixa seu termo inicial, artigo 61, parágrafo 3º do mesmo regulamento. E aqui eu faço um quadro que eu acho que pode facilitar a compreensão dos contornos da legislação de regência que eu delineei acima. Enfim, com a devida vênia, entendo não haver nesse cenário espaço para a interpretação pretendida pelo autuado, haja visto que estamos a tratar de situação jurídica que o sistema normativo engendrou como um todo harmônico. Evidencia-se, portanto, que a pretensão recursal não merece albergue. Ao fim, ponderando não haver outros pontos de resignação e não prosperando aqueles questionados, tem que a exigência fiscal objeto do item 9 do AUIN deve ser mantida. Faço, então, a análise das questões relativas à multa e os juros aplicados. Eu cito que, em relação à atualização do valor básico da multa, nós temos a súmula 13, e em relação à taxa de juros, temos a súmula 10. Mas, no caso, cumpre ressaltar que, consoante o demonstrativo de débito fiscal, nas exigências fiscais em apreço, que são os itens 8 e 9, não há incidência dos juros de mora, tampouco a atualização do valor básico da multa, folha 8 e 9. Diante disso, deixo de conhecer os argumentos recursais acerca da impossibilidade de incidência dos juros de mora sobre a multa e da implicabilidade dos juros previstos no artigo 96 da Lei 13.918 de 2009. Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo-o aí em sua integralidade. Ressalto-se por oportuno que as exigências fiscais relatadas nos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 foram objeto de pagamento, conforme certificação realizada pelo órgão competente, apostada às folhas 61 e 24.
Como voto, doutores? Obrigado, doutora Luciana. Parabenizo pelo voto, e realmente é bastante completo, né? E, como sempre, né? Com bastante profundidade. Essas duas teses principais aí, realmente eu concordo com a doutora, aquela primeira tese que acaba entrando no tema da falta de prejuízo ao erário, isso já está consolidado no tribunal, e a tese da decadência, né, já analisei essa questão, né, e vou também no mesmo sentido que a doutora, mas eu confesso que até agora eu nunca tinha visto uma análise tão aprofundada assim desse ponto, né, então eu parabenizo. Realmente, essa questão da separação entre a aquisição do direito, né, propriamente, e o termo para início, para exercício, né, do direito, realmente ficou bastante claro, é bem interessante colocar dessa forma, e eu a parabenizo, né, realmente é um raciocínio que ficou, acho que fica muito mais claro colocado assim, e vou acompanhá-lo integralmente. Mais uma vez, parabenizo. Vou passar a palavra, então, para os demais colegas, né? Doutor Eduardo. Opa, doutor Eduardo, se encontra? Tá. Me encontro, sem querer eu fechei a câmera. Presidente, eu estou me declarando impedido nesse caso. Perfeito, obrigado, doutor Eduardo. Doutora Luzia. Bom dia, eu também parabenizo a doutora Luciana, né? Foi um voto muito bem discriminado, né? Tratando todos os aspectos realmente do caso, e eu vou acompanhá-la também. Muito bem, nós já estamos, então, em condições de votação. O doutor Eduardo, a doutora Luciana já registrou o voto. O doutor Eduardo se declarou impedido. Eu vou, então, encerrar os debates. Verificar o quórum, doutora Luzia. Vamos, então, iniciar a votação. A votação realizada, o processo de Ford Motor Company Brasil Limitada, AIN 4.138.755, teve o julgamento do seu recurso ordinário, conhecido parcialmente e não provido em decisão unânime. Muito obrigado, doutor José Guilherme, Misságia, doutora Ana Carolina Martins, muito obrigado pela presença dos patronos, e nós vamos passar para um próximo processo. Bom dia. Com licença, bom dia. Bom dia, com licença. O próximo processo aqui na pauta é um processo de minha relatoria, mas eu queria antes indagar o doutor Eduardo, que são dois processos que o doutor tem, né? Um deles o doutor gostaria de retirar de pauta, havia avisado, né? Exatamente, o Engenharia, EDB Engenharia, se possível, presidente. Tá. Então, nós vamos para o processo de minha relatoria, que é um pedido de retificação do julgado, o Altec do Brasil Agro Industrial, e em seguida faremos então o Monte Cabral, distribuidora de combustíveis limitada,
esse processo da EDB Engenharia do Brasil Limitada, a IN 4.126.515, eu estou retirando de pauta a pedido do patrono. Do patrono, não, do relator. Perdão, do relator. Não sei que o patrono também deseja, aí tudo bem. Perfeito. Obrigado por corrigir, doutor Eduardo. Então, o processo de EDP Engenharia do Brasil Limitada, em 4.126.515, foi retirado de pauta. Então, peço aos colegas que dirijam o processo de Altec do Brasil Agroindustrial Limitada, a IN 4.006.027. Não há patrono, né? Esse é um pedido de retificação de julgado de um voto que foi proferido aqui nesta Câmara, acho que em mandato anterior, né? Sim, que deu parcial provimento ao recurso ordinário, e o contribuinte ele está sendo acusado de 4 acusações, né? As 2 primeiras são de falta de pagamento decorrente de operações tributadas omitidas ao fisco, apuradas por meio de levantamento fiscal específico, resultando em diferenças de saídas. E o item 1 é para o exercício 2008 e o item 2 para o exercício 2009. Já os itens 3 e 4, que também se dividem, o item 3 é do exercício 2008 e o item 4 do exercício 2009, eles tratam de recebimento de mercadoria, também em operações tributadas, né? Recebimento sem documentação fiscal, porque foi apurado por meio de levantamento fiscal específico, né, do artigo 509 do RICMES, que houve aí um excesso, né, não sei, a presunção de excesso de saídas omitidas ao fisco, né, e isso se considera, então, para determinadas mercadorias, né. Então, assim, são 4 itens, eu vou apenas fazer uma pequena explicação. Esse tipo de autuação, ela é até relativamente simples, né. Você verifica para cada mercadoria, né, você verifica as entradas, as saídas daquela mercadoria naquele exercício, né, e o estoque inicial, e calcula o estoque final com base nisso. E aí compara com o estoque final apresentado pelo contribuinte, né? E se verifica, né, se o estoque final do contribuinte, lá que ele está informando, é menor do que o calculado, significa que ele omitiu saídas, né? Se ele emitiu saídas para aquela mercadoria, então o fisco presume que houve aí uma omissão de saída, né? E, presume que houve, perdão, saídas não tributadas, né? E aí cobra a falta de pagamento, né? E para outras mercadorias, o fisco já entendeu que foi o inverso, né? Entendeu? Não, calculou o inverso, calculou que o que o contribuinte tinha em seu estoque final era maior do que o que realmente foi calculado, né? Então, se era maior, houve uma entrada aí, né? Houve entradas para aquela mercadoria omitidas, né? E aí, então, se cobrou os itens 3 e 4. Então, isso é para cada mercadoria, né? Não é o caso de haver uma mesma mercadoria em que o fisco está cobrando omissão de entrada e omissão de saída, não. Para cada mercadoria se faz o cálculo, algumas se verifica a omissão de entrada, outras se verifica a omissão de saída, e aí foram cobrados esses itens do auto de infração. E para outras mercadorias, eu acho que o fisco não identificou a omissão de entrada nem saída, e nem consta aqui no ANI, né? Mas o fato é que esse processo teve várias idas e vindas, com várias diligências, porque ao longo do processo administrativo, o contribuinte trouxe algumas provas de que constituiriam notas fiscais de devolução, né, e outras notas fiscais, né,
que não teriam sido consideradas, né, na escrituração dele, que ele teria deixado de escriturar, né? E aí o fisco não teria considerado, e, portanto, para determinadas mercadorias, o excesso ou a falta de estoque final poderia, pelo menos em parte, ser explicado por essas notas fiscais. E aí houve várias diligências para o fisco verificar se realmente essas notas fiscais não tinham sido consideradas, né? Enfim. No final das contas, né, no voto que eu mesmo proferi, né, a Câmara ela acompanhou, né, subscreveu integralmente o voto. Eu entendi que, para aquelas notas fiscais que o contribuinte trouxe, e que a fiscalização acabou concluindo que, de fato, aquelas notas fiscais não tinham sido levadas em conta no trabalho inicial, então eu entendi que essas diferenças precisavam ser reduzidas, né, com base naquelas notas fiscais, e determinei que fosse feito um RET-RAT, né, um novo DDF. E a fiscalização fez um novo DDF, tudo, então eu dei parcial provimento com base nesse novo DDF, né, que reduz o crédito tributário. Então, o contribuinte ele alega em sua retificação de julgado o seguinte, né, primeiro verifica-se que o processo que o pedido versa essencialmente sobre a alegação de que a decisão recusa teria apreciado de forma equivocada provas e argumentos apresentados. Segundo alega o contribuinte, a decisão recorrida teria considerado equivocadamente o seguinte, entre aspas, ocorre que, não obstante a redução da cobrança fiscal, a inclusão dos novos valores resultou na nulidade do AIM, considerando os argumentos expostos pela requerente em sua manifestação de folhas 6122 e 6132, sendo que tais razões não foram apreciadas pela primeira Câmara. Ademais, e conforme será mencionado na sequência, a R-Diligência não considerou parte das informações apresentadas pela requerente, mesmo diante das solicitações expressas. Além disso, a autuada alega, no final do seu presente pedido, que o erro de fato decorreria do fato de que a primeira Câmara teria sido induzida a erro, pois o novo DDF implicaria em nova autuação, conforme segue, entre aspas. Em outras palavras, o erro de fato decorre da inexistência da autuação original, após as diversas alterações ao núcleo da exigência fiscal, que induziram e uma primeira Câmara ao considerar os valores consolidados do DDF como se, atendessem às solicitações das câmaras julgadoras nos pedidos de diligência, e 2, como se guardassem qualquer relação com a AIM original, sendo que ambas as premissas não se confirmam, visto já se tratar de uma nova autuação, como a requerente espera ter demonstrado. Eu digo, não obstante, a meu ver, além de confusas, tais alegações não demonstram a existência de erro de fato no julgado, razão pela qual não conhecerei de seu presente pedido. O que se verifica efetivamente é a pretensão do contribuinte com esse pedido de que sejam reapreciadas as questões por ele postas e seja reexaminado o conjunto fático probatório dos autos. De fato, o pedido de retificação julgada é espécie que não se presta a pretensão de que sejam reapreciadas as questões postas em recurso ordinário, recurso que já foi apreciado pela primeira Câmara e que, segundo o órgão recorrido, não logrou a recorrente demonstrar a regularidade do procedimento adotado. Muito menos se presta a presente espécie a provocar o reexame do conjunto fático probatório, como claramente pretende a autuada. Ademais, o conhecimento de pedido de retificação julgada exige, como requisito essencial, a demonstração da existência de erro de fato no julgado, requisito que não se encontra satisfeito no presente pedido, uma vez que as alegações do contribuinte não configuram qualquer erro de fato, mas tão somente suposto equívoco de apreciação de provas e argumentos, o que, quando muito, pode indicar a existência de uma nulidade no julgado. De fato, nas conclusões do seu presente pedido de retificação julgado, a autuada não pleiteia a correção de erro de fato no julgado, propugnando, muito pelo contrário, que seja dado provimento ao pedido para reconhecimento da suposta decadência, porque entendeu que era lançamento novo, né?
para que seja realizada nova diligência e para que seja oportunizada a apresentação de nova impugnação. Então, ele diz, entre aspas, considerando os argumentos expostos, a recorrente reitera os pedidos acima formulados que demonstram a completa insubsistência da exigência dos valores remanescentes no novo auto de infração, né, após a realização dos recálculos da diligência fiscal, e requer o recebimento e o provimento do presente pedido, com consequente reconhecimento da decadência dos valores lançados. Quando menos, a requerente pleiteia que seja realizada nova diligência para a correta apreciação dos documentos apresentados quando o levantamento dos montantes atualizados. Que seja oportunizada a apresentação de nova impugnação, considerando os valores indicados em sede de diligência fiscal, inclusive com a possibilidade de pagamento sob as condições do artigo 95 da Lei 6374. Eu digo o seguinte, nada obstante, o pedido de retificação do julgado não é espécie que se presta nem a atacar eventuais nulidades ocorridas na decisão julgada, muito menos para rediscutir o todo já discutido e analisado nos presentes autos, uma vez que tal espécie exige o requisito objetivo da existência de erro de fato. Requisito que, a meu ver, não se encontra preenchido nem demonstrado nas razões do pedido. De fato, a alegação de que teria havido novo lançamento com a produção do novo DDF, né, de folhas tais, e com as correções efetuadas no AIM, bem como que em decorrência disso se daria suposta decadência, ou seria necessário oportunizar a recorrente nova apresentação de defesa ou pagamento com descontos, em nada demonstra a existência de qualquer erro de fato no julgado, mas tão somente revela a tentativa de que sejam apreciadas por este órgão de julgamento questões de mérito referentes à autuação. Ademais, a elaboração do novo DDF, de folhas tais, decorreu das próprias provas apresentadas pelo contribuinte ao longo do presente processo, né? Ao longo do presente processo administrativo, e resultou em redução das diferenças apuradas, razão pela qual não há que se falar em qualquer erro de fato nem novo lançamento fiscal, especialmente tendo em vista o que dispõe o parágrafo 2º do artigo 13 da Lei 13.457, a redução do débito fiscal exigido por meio de auto de infração, efetuada em decorrência de prova produzida nos autos, não caracteriza erro de fato. Por outro lado, tendo sido corrigido o AIM em virtude das provas apresentadas pela própria autuada ao longo do presente processo administrativo, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa, razão pela qual também não há que se falar na necessidade de oportunizar nova apresentação de defesa, nem de oportunizar pagamento com desconto nos termos do parágrafo 2º do artigo 14. Então, o parágrafo 2º diz, saneadas as irregularidades pela autoridade competente e, tendo havido prejuízo à defesa, será devolvido o prazo de 30 dias para pagamento do débito fiscal com desconto previsto à época da lavratura do auto de infração ou para a apresentação da defesa relativamente aos itens retificados. Por fim, ainda que assim não fosse, não se verifica suposta nulidade no julgado, alegada pelo contribuinte, em razão de que teria deixado de apreciar os argumentos da petição de folhas 6122 e 6132, uma vez que tal manifestação traz, essencialmente, a alegação de que a fiscalização teria inovado a acusação fiscal, pleiteando a nulidade do AIM ou a realização de nova diligência. Quer dizer, essa petição que o contribuinte se ressente de não ter sido analisada na decisão recorrida, ela é uma petição que apenas trata desse argumento de que teria havido um novo lançamento com o DDF, né, com o novo DDF. Então, aí ele diz o seguinte, entre aspas, o vício flagrante, né, naquela petição lá, né, ela alega o seguinte, o vício flagrante que a recorrente busca demonstrar consiste na conduta da diligência fiscal que inovou ilegalmente a autuação, pois, de um lado, a delegacia reconhece a improcedência da autuação, quanto às entradas, e do outro majora a autuação nas saídas, sem que os extratos completos apresentados pela recorrente fossem sequer mencionados. E, subsidiariamente, caso estes e os julgadores entendam necessário, a recorrente pugna pela realização de nova diligência no tema, visando sanar as irregularidades indicadas. E eu digo o seguinte, não, a decisão recorrida, ela analisou o novo DDF e deu por correta, né, as reduções, né.
Então, ela diz o seguinte, veja, assim, apenas um trecho da decisão, veja-se, portanto, que nenhuma mácula há no presente AIM, descrevendo claramente o fato gerador, papapá, em relação aos itens 1 e 2, que o contribuinte não demonstrou desacerto, nem trouxe qualquer prova, né? De fato, as notas fiscais de saída apresentadas pelo contribuinte anexo 2 dos documentos complementares de sua defesa foram todas analisadas pela fiscalização e se manifestou afirmando categoricamente que tais documentos já haviam sido considerados levantamento fiscal. Então, é apenas um trecho da decisão, eu poderia ter trazido mais, né? Mas, enfim, essa é uma questão que acho que não deveria nem estar aqui no pedido de retificação julgado, porque o pedido de retificação julgado não se presta, né? Mas, enfim, eu acabei decidindo por colocar, porque também entendo que, ainda que assim não fosse, né, para que os colegas se sintam aí mais confortáveis também, eu não vejo nenhuma nulidade. Então, nesse sentido, eu não conheço o presente pedido de retificação julgado, uma vez que não demonstrada a existência de erro de fato. É como eu voto, eu vou, então, passar a palavra para os colegas. Doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. De fato, o pedido de retificação de julgado, instituto processual usado em casos pode ser bem excepcionais, né, no caso, erro de fato, né, ou seja, o fato controvertido sobre o juiz deveria ter se pronunciado, admitindo o fato inexistente ou considerando existente fato inexistente. No caso concreto aqui, o contribuinte não demonstra ser erro de fato, o que realmente nos parece aqui que ele pretende o reexame do arcabouço probatório, né, que foi carregado aos autos. Então, eu acompanho integralmente seu voto. Ok, obrigado, doutora Luciana. Doutor Eduardo. Eu acompanho integralmente o relator. Doutora Luzia. Também acompanharei o relator. Muito bem. Então, a doutora Karina, alguma observação? Nenhuma, senhor presidente. Doutora Karina, eu peço desculpas por não ter passado a palavra no processo anterior, né? Mas depois que eu me dei conta, já estava tudo, não adiantava voltar, né? O presidente não tem nada a acrescentar. Tá, muito obrigado. O processo já se encontra, então, em condições de julgamento. Eu vou encerrar os debates, o voto já se encontra registrado. Vou pedir a presença dos colegas. Vamos iniciar a votação. Votação encerrada. O processo de Altec do Brasil Agroindustrial Limitada, AIM 4006027, teve o seu pedido de retificação julgado não conhecido, em decisão unânime. Vamos passar para o próximo processo, que é o processo da... agora, só um minutinho. Relatoria do doutor Eduardo, né? O processo da Monte Cabral, distribuidora de combustíveis limitada, AIM 432.481. Eu vou, então, possibilitar aqui a edição do voto. O doutor Eduardo já tem condições de editar seu voto, ou pode iniciar, e assim que quiser, pode iniciar a leitura. Perfeito, presidente. Só um minutinho aqui para editar. E aí já procedo a leitura.
Bem, meu voto está registrado. Ele é muito parecido, embora tenha uma peculiaridade, vou tratá-la, obviamente, com um processo que a gente julgou, acho que há cerca de 2 ou 3 semanas nessa Câmara. Eu vou fazer uma síntese do que se trata as acusações, no meu entendimento, daí eu procedo à leitura, e como o assunto, né, as acusações são muito conhecidas, em algum momento eu vou pular alguns pontos do meu voto, mas se precisar depois eu leio na íntegra, se houver necessidade. Tá? Então, aqui o que houve? Nós temos 2 acusações fiscais em face da aquisição de mercadoria por parte da autuada por um contribuinte considerado inidôneo, a Univem Refinaria de Petróleo Limitada. A primeira acusação é recebimento e estocagem de mercadoria desacompanhada de notas, né, porque as mesmas foram consideradas inábeis nos termos do artigo 184, inciso 1º, do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, havendo também, nessa primeira acusação fiscal, item 1 do auto lavrado, a cobrança do ICMS, operação própria do contribuinte considerado inidôneo, a Univem. Então, aí entendeu-se, né, o trabalho fiscal de que existiria interesse comum entre a autuada e a Univem. E a segunda acusação fiscal, em razão dessas mesmas operações com a Univem, se refere à cobrança do ICMS-ST. Então, se está cobrando do contribuinte substituído, né, por responsabilidade supletiva, o ICMS da autuada, né, que não foi recolhido pelo substituto, pelo emitente. Como eu tenho me posicionado nesse tipo de acusação fiscal? Em relação ao recebimento de estocagem, aí vou ler meu voto, eu entendo que não deve ser reconhecida a boa-fé, e aí eu vou ler mais precisamente o que diz respeito aos pagamentos, que para mim não comprovam a aquisição das mercadorias, mas eu reduzo o débito aplicando o 527A, porque não houve falta de pagamento de imposto, ainda que de forma indireta, e tampouco dolo, fraude ou simulação na conduta praticada pela autuada. Mantenho, ainda em relação ao item 1, a cobrança do ICMS, porque esse ponto não foi trazido, não foi objeto do recurso ordinário. Então, em nenhum momento o contribuinte se insurge em relação a essa cobrança. No que atina ao item 2, que aí eu repito, é a cobrança do ICMS-ST, que não houve a retenção antecipada pela Univem, eu estou me manifestando pela legitimidade da cobrança, porque diferente de outras oportunidades que nós vimos aqui nessa Câmara, houve realmente a necessária notificação prévia do substituído. Tá? Em relação às alegações de multa confiscatória, juros de mora ilegal, porque suplantariam a Selic e a incorreta atualização do valor básico da multa, eu tenho aplicado aquelas nossas súmulas, a 10 e a 13, deste egrégio tribunal. E aí há também, claro, uma peculiaridade, que é uma ação judicial promovida pela Univem para reativar a sua inscrição estadual e que está em trâmite no judiciário, né? Então, eu acho que, já falando mais ou menos do que se tratam as acusações e meu posicionamento, acho que fica mais fácil até a própria leitura, e assim eu vou poder pular alguns pontos. Doutor Eduardo, posso tirar uma dúvida? Desculpe interrompê-lo rapidamente. É uma questão. O doutor, então, entende que não houve. A acusação do item 1 não implicou falta de pagamento do imposto? Apesar de que vai ser mantida aí a cobrança do ICMS por solidariedade, Não, que vai ser mantida, né, a cobrança do ICMS por solidariedade. Sim, o que eu entendo é que aí existem 2 circunstâncias, né, no item 1. Uma coisa, pelo que eu entendo, é você acusar de um recebimento de estocagem desacompanhada de nota e implicar numa multa, certo? Uma outra coisa é a acusação do ICMS, certo? Do ICMS da operação própria, no caso da Univem, tá? Então, o que acontece? Em relação a esse recebimento de estocagem, eu entendo que não comprovou a boa-fé, tá? Então, tem que haver a penalidade. Mas eu reduzo o débito, porque não
no meu sentir, não houve uma falta de pagamento de imposto. A falta de pagamento, embora ela conste no item 1, ela, na verdade, é uma outra acusação. Para mim, deveria até estar desmembrado, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Então, como não há argumento do contribuinte, olha, não tem interesse comum, embora eu entenda, e aí já deixei mais claro em outros julgamentos, que não existe interesse comum entre comprador e vendedor, aqui ele não fala nada, ele silencia. Então, em relação ao item 1, eu entendo, não tem boa-fé, justamente por não ter boa-fé, mantém-se a penalidade, mas eu reduzo essa parte relativa ao recebimento de estocagem. Porque, para mim, vem depois uma outra acusação no mesmo item, que é a imputação do ICMS. Então, o que eu estou reduzindo não é em relação ao ICMS que está sendo cobrado, porque isso é falta de pagamento. É em relação à penalidade decorrente do recebimento de estocagem de mercadoria, porque isso implica numa multa. Então, nesse sentido. Então... eu entendi. Mas até a forma como o doutor constrói aqui, isso com todo respeito, né? Enfim, apenas para entender, né, como é que é. Até a forma como o doutor dá provimento fica até um pouco, ao meu ver, um pouco complicado, né? Porque o doutor fala ao final no seu dispositivo que é o provimento em razão da redução da multa por recebimento de transporte de mercadoria dos acompanhantes nos moldes do artigo 527-A do RICMES, né? Então, eu fico um pouco confuso aqui, né? Eu não sei como eu posso. Primeiro eu indago se foi clara a minha explicação agora. Não, foi muito clara, né? Foi muito clara. Eu só estou na dúvida se isso ficaria claro para quem for fazer a imputação aqui, né? Fazer a redução e tudo. Na verdade, o doutor está reduzindo a multa, né? Não está cancelando ela, né? Não. Eu estou reduzindo a multa, que é uma coisa, e estou mantendo a acusação. Estamos aí tratando do item 1. Não sei, eu acho que talvez, não sei, talvez seja só dúvida minha mesmo, talvez tenha ficado claro, sim. Eu não sei, eu vou parar de interrompê-lo, mas eu entendi o seu posicionamento. Tá? Eu vou ler, então, meu voto. Em alguns pontos eu vou pular, mas eu achei mais fácil trazer essas considerações, até porque teve um outro voto, mais ou menos parecido, numa outra sessão nossa, e eu lembro que foi até necessário depois eu explicar o voto. Então, deixa eu pegar aqui a síntese da acusação. Eu estou caminhando para o meu voto logo após a transcrição das acusações fiscais. Tá? Então, depende da primeira acusação fiscal acima transcrita, item 1, que a recorrente recebeu mercadorias tributadas acompanhadas de documentação fiscal, nos termos do 184.1 do regulamento do ICMS, por notas a princípio emitidas pela Univem. Também estou simplificando aqui um pouco a redação dos parágrafos. Essas notas foram declaradas inidôneas, e aí trago o número do processo administrativo de constatação de nulidade e inscrição estadual, porque se entendeu pela simulação da realização de operação com combustíveis ou solventes desde 16 de novembro de 2011. Então, é cobrada por solidariedade o ICMS nas operações do remetente, interesse comum, e item 2, o ICMS-ST, devido na condição de substituído, né, porque não houve a retenção antecipada nos termos do 412, inciso 2º do regulamento. Anote-se que a recorrente foi regularmente notificada, folhas 188 a 200, a realizar o recolhimento do ICMS-ST nos termos do artigo 267, 2b do regulamento. Em virtude da ausência de recolhimento, é cobrado da recorrente, eu estou reiterando, por responsabilidade supletiva, o ICMS-ST devido nas operações do remetente nos termos do 66C da Lei 6374. Aí digo, primeiro eu digo que o auto de infração ele atende ao 142 do CTN. Eu reproduzo de forma sintética as alegações no recurso ordinário. E aí são várias as alegações. E aí vem. Em sessão realizada em 2 de março de 2021,
acolhendo a terceira Câmara deste egrégio tribunal, folhas tais, considerou o elemento trazido pela recorrente, consubstanciado na situação cadastral ativa, CADESP, da Univem, desde 20 de dezembro de 2005, para converter o julgamento em diligência para manifestação da autoridade fiscal, recorrente e representação fiscal. O agente fiscal de vendas competente, senhor Renato Lima de Almeida, obteve junto à senhora Amanda Silveira Demarque, e aí são correspondências eletrônicas, as folhas 358 e 359 do processo, a informação de que fora procedida alteração, em 3 de junho de 2020, no CADESP, para fazer constar situação cadastral ativa da Univem desde 20 de dezembro de 2005. O fato decorreu, ainda de acordo com a senhorita Amanda, em decorrência de decisão judicial, sentença, proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal, trago o número do processo, com trâmite originário na 9ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, em que fora determinado, entre outros, a reativação, e aí trago 2 inscrições estaduais, no caso da Univem, e a primeira delas é que diz respeito ao nosso caso. Reproduzo parte final da decisão judicial em foto, em que fora consignado que, abre aspas, considerando a hora decidido, defiro tutela de evidência na sentença para determinar o cumprimento imediato da reativação das inscrições estaduais, pois há evidente risco de falência caso a parte autora prossiga sem exercer suas atividades até o exame desta decisão. Fecha aspas. Em 19 de abril de 2021, folhas 360, o referido agente fiscal de vendas competente se manifestou pelo aguardo de decisão definitiva, transitado em julgado da mencionada ação judicial. Em 6 de maio de 2021, folhas tais, a representação fiscal destacou o caráter provisório da situação cadastral ativa da Univem, tendo em vista a pendência de julgamento do recurso de apelação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo no âmbito judicial. Em 5 de maio de 2021, folhas tais, a recorrente afirma que a decisão judicial proferida no processo tal anulou o procedimento administrativo de cassação de inscrição estadual da Univem. Acrescenta que, com o deciso, caiu por terra, a expressão utilizada pela recorrente, a única prova para a manutenção do presente auto de infração, inscrição estadual cassada da Univem. Pleiteia, destarte, o julgamento do auto de infração lavrado com reconhecimento da improcedência das exigências fazendárias. Em sessão de julgamento realizada em 6 de julho de 2021, folhas tais, a terceira Câmara converteu o julgamento em diligência para que a PGE informasse o andamento atualizado da ação judicial. A PGE, folhas 381, ponderou que, abre aspas, o processo judicial número tal está em fase de processamento de recurso de apelação da Fazenda do Estado, fecha aspas, e que, abre aspas, há ainda, em paralelo, discussão sobre o integral cumprimento da tutela antecipada, fecha aspas. Pondero que a circunstância do processo judicial em questão ainda se encontrar em discussão, reitere-se a apresentação de recurso de apelação da Fazenda Pública Estadual na esfera judicial. Revela o caráter não definitivo da decisão proferida em sede de primeira instância. Destarte, não há como reputar como sedimentado o entendimento até agora externado, no caso, pela 9ª Vara da Fazenda Pública. Não há decisão com trânsito em julgado. Adianto, tema discorrido adiante, que a declaração de inidoneidade da Univem, após a realização dos negócios jurídicos mercantis, para ser mais preciso, 2 anos após as operações de compra e venda, é fato que milita em favor da recorrente no que concerne a demonstração de sua boa-fé na conduta com terceiro. Não se trata, contudo, de elemento suficiente para a referida configuração, até porque, como sedimentado nas órbitas judicial e administrativa, torna-se necessária a demonstração da veracidade das operações de compra e venda. Pois bem, aí é uma redação já conhecida dos senhores, em que eu falo da importância do conjunto probatório, da boa-fé, trago o julgado do STF, perdão, do STJ. Eu estou aqui descendo para o que nos interessa, ou seja, a relação com o caso concreto. Então, estou descendo aqui, reproduzo a súmula 15.9. Aí digo, a comprovação da veracidade das operações mercantis depende da apresentação da documentação competente, ou seja, de elementos que comprovem o pagamento das mercadorias,
ordens de pagamento, apresentação das duplicatas quitadas, extratos bancários, entre outros, nos moldes da legislação vigente. Em que pese é juntado ao processo de específicos extratos bancários pela recorrente, folhas 222 a 236 do processo, tenho para mim que aludidos documentos não atestam o pagamento pela aquisição das mercadorias representadas nas notas abarcadas pelo auto lavrado. Aí eu descrevo os números das notas e valores nelas descritos. Resta clara a ausência de demonstração de identidade entre os valores contidos nos referidos extratos bancários e os montantes descritos nas mencionadas notas fiscais saídas de mercadorias, porquanto são os seguintes, e aí eu também trago quais são os valores, né, desses extratos, em que folhas dos autos constam esses extratos, e a gente vê que não tem identidade. E aí eu menciono números que não parecem guardar relação entre si, sendo certo que caberia à recorrente comprovar que os valores expendidos correspondem àqueles mencionados na documentação fiscal. É disso que, se por um lado a recorrente sustenta que a autoridade administrativa sequer analisou o que seriam os comprovantes de pagamentos, por outro lado, o contribuinte igualmente deixou de examiná-lo mediante cotejo entre as notas fiscais e os extratos bancários. Mas não é só. Não obstante a assertiva da recorrente, folhas tais, acerca da existência de contrato de gestão empresarial com a pessoa jurídica Querem Negócios Empresariais, cobra relevo que não figuram no processo duplicatas cedidas em instrumentos de cessão de crédito, de modo a legitimar o pagamento para terceiros, ao invés das quitações à fornecedora tida como inidônea. Como bem acentuado pela recorrida, o artigo 288 do Código Civil preceitua que, abre aspas, é ineficaz com relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido das solenidades do parágrafo 1º do artigo 654 do mesmo diploma normativo, fecha aspas. Além da inexistência no processo do referido instrumento público para efetiva cessão de crédito, não for observada a regra contida no artigo 654, parágrafo 1º do mesmo diploma normativo, e que na hipótese da transmissão de crédito operacionalizada em instrumento particular, são exigidas informações atinentes à data e lugar da celebração da transmissão, qualificação das partes, outorgante e outorgado, objetivo da outorga, além da extensão dos poderes conferidos ao outorgado. A deficiência do mencionado conjunto probatório já é suficiente para não autorizar o reconhecimento da boa-fé da recorrente nos lindes da súmula 509 do STJ. E aí eu observo que é entendimento sacramentado pela STJ e que, ao meu ver, seria plenamente aplicável ao caso concreto se restasse demonstrada a referida boa-fé, até porque se trata de situação em que sequer houve acusação de creditamento de CMS, ou seja, cenário que sequer implica em falta de pagamento do imposto estadual. Digo no parágrafo seguinte, torna-se assim juridicamente relevante para o caso vertente a ocorrência da declaração de inidoneidade posteriormente à época do perfazimento dos negócios jurídicos, questão trazida com maior detalhamento em decorrência da conversão do julgamento em diligência por Câmara Julgadora deste Tribunal, como consequência do mencionado ingresso em juízo pela fornecedora inidônea, objetivando a ativação de inscrição estadual. Assim como também relevante, a análise de se integra ou CADESP relacionada à Univem. Neste último caso, embora já tenha demonstrado em várias oportunidades e com robusta argumentação, minha contrariedade à forma como o valor probante é conferido a esses documentos pelo fisco estadual. Nesse sentido, conheço e nego provimento essa parte do recurso ordinário, levando em conta, após análise do conjunto probatório carregado ao processo, a ausência de demonstração de veracidade das operações mercantis. Igualmente constam do processo as acusações fiscais, e aí lá na frente, mais para frente eu vou tratar daí do 527A. Igualmente constam do processo as acusações fiscais de falta de pagamento de ICMS em operações próprias do fornecedor de mercadorias a recorrente, item 1, bem como do ICMS-ST em relação ao contribuinte substituído, recorrente, com base no artigo 11, inciso 11 do Regulamento de São Paulo,
decorrente de recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal, tendo em vista o amparo em notas que foram definidas como inábeis, e aí repito, nos termos 184, inciso 1º do regulamento. No que diz respeito ao ICMS devido na operação própria da emitente das notas fiscais em comento e cobrado da recorrente por solidariedade, pondero não haver qualquer insurgência por parte da mesma recorrente. Em outras palavras, o tema eventual celeuma quanto à existência de interesse comum entre a Univen e a recorrente, partes contratantes, na situação constituidora do fato gerador do ICMS, não foi objeto do recurso ordinário. Nesse sentido, mantenho a aludida acusação fiscal. Finalmente, é legítima a cobrança do ICMS-ST direcionada à recorrente, contribuinte substituído, em face do não recolhimento do mesmo, ausência de retenção antecipada pelo substituto tributário. Aqui está NVEM, mas é Univen. Uma vez que consta das folhas 188 do processo, a necessária notificação prevista no artigo 267, inciso 2º, a linha B do regulamento. Aí eu reproduzo esse dispositivo legal. Diferente do que apregou a recorrente, erro, vício material na determinação do sujeito passivo responsável pelo recolhimento do ICMS-ST, a falta de pagamento do ICMS-ST pelo sujeito passivo por substituição, ausência da retenção antecipada do ICMS, estatuída no artigo 412, inciso 2 do Regulamento de São Paulo, culmina na cobrança do contribuinte substituído, recorrente, relativamente às operações mercantis havidas em setembro de 2015, nos lindos do 66C da Lei 6374. A responsabilidade supletiva da recorrente, contribuinte substituído, figura no artigo 122 do CTN. Aí reproduzo o dispositivo legal. Nesse sentido, o 66C da Lei 6374 pontifica que, abre aspas, a sujeição passiva por substituição não exclui a responsabilidade supletiva do contribuinte pela liquidação total do crédito tributário, observado o procedimento estabelecido em regulamento, sem prejuízo da penalidade cabível por falta de pagamento do imposto. Fecha aspas. Tendo em vista os motivos acima delineados, verifico manifesta procedência nas exigências de falta de pagamento do imposto estadual, ICMS, operações próprias do contribuinte substituto, Univen, e do ICMS-ST, este último exigido por responsabilidade solidária do contribuinte substituído, recorrente, razão pela qual mantenho essas acusações fiscais. Considerando a subsistência, conforme explanado no presente voto, da acusação de recebimento e transporte de mercadorias tributadas no exercício de 2015, desacompanhadas de notas, tal, debruço sobre o pedido da recorrente quanto à relevação ou redução do débito fiscal nos termos do 527A, do mencionado diploma normativo. E aí, eu acho que eu não preciso ler, mas o fato é que eu entendo que não deve haver qualquer ingerência, né, de outro julgador, de outras autuações fiscais, no caso concreto, caso vertente que a gente está analisando. Ou seja, antecedente fiscal é juridicamente relevante, nem mesmo, no meu entender, para fins de dosimetria, aplicação de dosimetria da penalidade, assim como também questão atinente ao porte econômico, tá? Agora, embora tenha sido feito pedido pela recorrente no que concerne a aplicação do 527A, só trazendo essa informação aos senhores, a repressão fiscal ela não traz qualquer consideração. Então, aí eu estou aplicando para reduzir a penalidade para 10% do que fora originalmente imputado. Se precisar depois, eu leio toda essa argumentação, e agora eu estou descendo meu voto para a parte final. Então, eu digo o quê? Assim, dou provimento parcial a esta parte do recurso ordinário para reduzir a penalidade considerada para o item 1, reduzindo a sanção aplicada em 90%, ou seja, mantendo a multa em 10% do valor originalmente imputado. Aí eu abro um parênteses, se o presidente achar que é oportuno, para ficar mais claro, eu posso até o final desse parágrafo acrescentar algo no sentido de que a cobrança do ICMS nesse item 1 está sendo mantida integralmente, tá? Mas vamos lá.
A recorrente alega a confiscatoriedade das multas a ela consideradas, além de pleitear o refazimento do cálculo de juros, bem como seu termo inicial, para que sejam excluídos os juros de mora aplicados indevidamente para atualização do valor básico utilizado no seu cálculo. Sustenta ainda a não aplicação da taxa de juros de mora aplicada, no presente caso, sob a égide da Lei 1398/2009. Aí, indo mais para frente, aí eu falo que tem o artigo 28, né, da Lei do PAT, que a gente não pode se manifestar. Então, se não for reduzido esse 527A, eu não entro em matéria constitucional. No que se refere à afirmação da ilegalidade da taxa de juros de mora, eu aplico a súmula 10/2017, e aí eu reproduzo. No que atina a atualização monetária do valor da base de cálculo da multa, a súmula 13/2018 do TIT. E aí, em suma, não conheço o recurso ordinário no que diz respeito às referidas questões relacionadas à penalidade, atualização do valor básico da multa e a taxa de juros de mora prevista na Lei 13.918. Tecidas essas considerações, conheço parcialmente o recurso na parte conhecida do provimento parcial. E aí eu vou ler até um pouco mais devagar a parte final dispositiva do meu voto. Em face do exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário. A parte não conhecida decorre da aplicação das súmulas 13 de 2018 e 10 de 2017, ambas do TIT, e do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, e que se referem à atualização do valor básico da multa e aos juros de mora considerados pelo trabalho fiscal. Então, essa é a parte que eu não conheço. E na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial. Qual que é a parte que eu não dou provimento? É aquela relacionada, ou melhor, pelo fato de eu não reconhecer a boa-fé da recorrente e manter as cobranças do ICMS operação própria do emitente das notas e do ICMS-ST cobrado do contribuinte substituído, recorrente. E dou provimento ao recurso ordinário em razão da redução da multa por recebimento e transporte de mercadorias acompanhadas de documentação hábil, nos termos do 527A do regulamento. É assim como voto, presidente. Muito obrigado, doutor Eduardo, parabéns pelo voto. Os processos, eles dão um pouco de trabalho, né? Bastante provas e tudo, mas o doutor colocou de forma bem clara, né, a questão dos extratos bancários, né, e realmente aí faltou mesmo o contribuinte trazer, né, fazer uma demonstração mais clara, né. Não sei se às vezes o contribuinte ele não tem a noção, né, de como é que é como é que é o nosso trabalho aqui, porque a bola chega muito quadrada, né? Então, ou é isso, ou simplesmente não tem mesmo prova, né? E aquilo ali é tudo mesmo uma cortina, né? Numa tentativa enfim, dissuadir aí o órgão de julgamento, ou aquele incauto e desatento, né? Que vai e é levado por uma... Mas o doutor colocou muito bem, eu acho que as provas estão insuficientes, né? Eu vou acompanhá-lo, né, no seu voto, mas essa questão, eu entendi a questão da sua redução da multa, né? E está claro do seu dispositivo, né? Depois eu percebi que não, que o doutor colocou claramente que é a redução da multa, né? Essa questão, eu acho que, puxando aqui a memória, já me deparei com ela, né, em outra ocasião, eu não consigo me recordar muito bem quando foi isso, né, mas eu me lembro de já ter me pronunciado, né, e eu entendo que, apesar de me levar à reflexão toda, eu acho que toda vez que eu for exposto a essa tese, eu vou parar para refletir, porque realmente é uma tese que nos leva à reflexão, né? Se de fato se de fato essa infração implicou ou não implicou falta de pagamento, né? Afinal, está sendo cobrado por solidariedade, né? Mas eu acho que eu já me manifestei antes nessa questão, eu estava até tentando encontrar aqui algum voto nos meus arquivos, e eu assim, acho que, no caso, essa infração sim implicou em
falta de pagamento do imposto, tanto é que está sendo cobrado o imposto, ainda que por solidariedade, né? Mas eu gostaria de ouvir os demais colegas, né, a respeito disso, porque realmente é uma questão que nos leva à reflexão, doutor Eduardo. Então, eu vou aguardar aqui. Doutora Luciana. Obrigada, presidente. Eu também parabenizo o doutor Eduardo. Acho que ele fez uma análise bem detalhada das provas. Realmente é um trabalho árduo, às vezes nesse acabouço probatório, né, que às vezes nunca vem muito organizado para a gente. Mas eu também discordo em relação à questão da aplicação do artigo 527-A. Eu entendo que, nesse caso, há falta de pagamento e que há, obviamente, a aplicação da BNS. Realmente, esse é o único ponto de discordância que eu tenho em relação ao voto do doutor Eduardo. Perfeito, obrigado, doutora Luciana. Doutora Luzia? Bom dia, eu parabenizo o doutor Eduardo pelo voto. Realmente um voto muito bem feito, bem elaborado, né, examinando todas as questões. E eu utilizo do mesmo entendimento do doutor com relação a essa redução da multa, que eu entendo que não foi pelo não pagamento, mas sim por conta do descumprimento de uma obrigação que não implica no pagamento, que seria a redução da multa. Perfeito. Obrigado, doutora Luzia. Doutor Eduardo? Eu só queria fazer um comentário, embora eu já tenha dito, mas aprofundar, ainda que de forma sucinta, é que eu não encontrei, mas eu já dei votos no passado em que eu questiono essa estratégia, se é assim que eu posso chamar, do fiscal, de dentro de um mesmo item, ele fala, olha, você recebeu, estocou de forma desacompanhada de nota, né, porque a documentação é considerada inábil, e ao mesmo tempo você cobrar o ICMS. Né? Será que você pode, dentro do mesmo item, será que não são duas acusações diferentes? Né? Será que elas não deveriam ser desmembradas? Cada uma com o relato de uma infração, com a sua capitulação legal e com a correspondente penalidade aplicada? Eu lembro que eu me aprofundei nisso, mas eu não encontrei, e aí eu acabei fazendo o voto dessa forma. E aí, se fosse assim, a gente teria desmembrado ali em 3 itens, e você teria um item que seria só o recebimento desacompanhado de nota, né, que implicaria em falta de pagamento. Só tem uma penalidade, o descumprimento de uma obrigação de feição de caráter acessório. Então, por essa razão, para mim, são, na verdade, acusações, ali, imputações diferentes, mas por alguma razão, o agente fiscal de rendas, ele junta e faz essa cobrança. Então, eu acho importante diferenciar, né, e aí, por essa razão, por essa dissociação, aplicar o 527-A. São essas as minhas considerações. Agora, como o presidente comentou, realmente a gente pega muitas vezes uma documentação quadrada, e é curioso que o patrono, não sei se propositadamente ou não teve muito cuidado de defender esses pagamentos, né? Você nem via ali uma defesa, eu recorri também à defesa dele, ele não falava muito, jogava, e eu achei muito interessante a manifestação da representação fiscal em relação a essa questão da transmissão, cessão de créditos, porque, diferente da maioria, né, dos componentes desse tribunal e superior, eu entendo que é possível fazer a cessão de crédito e reconhecer o pagamento para um terceiro. Mas a representação trouxe alguns elementos, algumas condicionantes, né, que constam do Código Civil, em relação a formato, quando for instrumento público, quando for particular, e, obviamente, eu vou utilizar essas informações até em próximos votos. Mas são essas minhas considerações adicionais, presidente. Obrigado, doutor Eduardo. Eu vou passar a palavra para a representação fiscal, mas eu vou fazer 2 observações. Aqui a gente tem eu já tenho me posicionado há bastante tempo, né? E a Câmara, a primeira Câmara, eu acho que nesse mandato nós já julgamos alguma coisa que tinha o argumento, né, do pagamento através de cessão de crédito. Sim. Em mandatos anteriores, a gente também já julgou aqui, o doutor Jandir não está aqui, mas ele, se estivesse, confirmaria, né, que a gente entende que sim, né, claro que é um instrumento utilizável aí e previsto, né, no direito comercial, enfim. A
acontece é que, a maioria das vezes, os autos vêm desprovidos de prova dessa sessão, né? Então, realmente, o que falta, né, é o cuidado de demonstrar. Então, muitas vezes, o contribuinte apenas alega, né, não prova. Mas, assim, meu posicionamento também é esse, né, já de muito tempo, né, já houve caso em que o contribuinte trouxe, assim, elementos mais do que suficientes, né, para demonstrar que efetivamente, né, foi feita uma cessão de crédito para terceiros, como ocorre muitas vezes, né, na prática, né, comercial, né. O que me impressiona, às vezes eu fico impressionado, é o fato de que, na maioria desses casos, quando se tem aí o crédito devido, né, documento idôneo ou mesmo recebimento, e aí sem documentação fiscal por documento idôneo, nesses casos, apesar de ser uma prática muito comum no mercado, nesses casos quase nunca, né, se faz isso, né? Então, quando realmente vem com uma prova clara, né, de que houve a cessão de crédito, então a gente fica realmente seguro, né, para entender que, de fato, sim, olha, como ocorre de praxe, né, no meio, né? Então, e a outra questão que eu queria também observar, que eu tive olhando aqui, é que esse caso é o primeiro caso que eu vejo em que a fiscalização faz uma notificação específica para o substituído em relação ao pagamento do imposto de substituição tributária pelo artigo 267, né, lá da responsabilidade supletiva. Então, eu nunca tinha visto. Esse é o primeiro caso que eu vejo que a fiscalização faz uma notificação específica, né, para essa questão. Então, realmente... Uma celeuma a menos, né? Que senão vai pedir isso, do que eu discordaria da acusação. Pois é, né? Tem tanta coisa que... Viu como tem que fazer a notificação, presidente? Viu como ela é importante? Não, mas a questão não é essa. A questão não é que não tem que fazer ou que tem que fazer. A questão é para quem que é feito, né? Muita gente diz que a notificação tem que ser feita para o próprio substituto, né? E eu vejo que o artigo 267 fala, não, tem que notificar quem? O substituído, né? E até porque nesses casos a empresa, a suposta emitente, né, foi tida como enfim, caçada, enfim, como inexistente, como que você vai notificar, né, uma pessoa, né? Não, mas não é esse o caso. Para mim, eu interpreto o artigo 267 claramente, né, como ele está falando que tem que ser notificado ou substituído, né, aquele que vai pagar o imposto, né, tem que ser notificado para pagar o imposto. Se ele que vai pagar o imposto, quem tem que ser notificado para pagar o imposto? Ele, né? Então, para mim está claro isso, né? E assim, muitas vezes, o que vem nos processos é uma notificação geral, não específica. Uma notificação que indaga ele a respeito desses valores e pede para que ele faça o pagamento, né? Mas essa notificação normalmente vem no bojo de uma notificação geral, que pede documentos, que faz, né, uma série de outras coisas. No caso desses autos, não, foi feita uma notificação específica, né, separada da notificação geral, né? Então, é a primeira vez que eu vejo isso, né? Então, feitas essas considerações aí de cunho instrutivo, né, acho que sempre vale a pena. Eu vou passar, então, a palavra para a representação fiscal. Doutora Karina. Senhor presidente, a representação fiscal, ela entende ser incabível a aplicação do 527-A do RICMES no presente AIM, vez que a infração ocasionou em falta de pagamento do imposto devido conforme o DDF de folha 5. É isso, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, doutora Karina. Então, estamos aqui numa questão aqui que na verdade, nós temos apenas um impasse em relação, eu acho que a única divergência aqui é em relação à redução da multa do item 1. Né? Doutora Luciana.
Presidente, eu vou pedir uma preferência para colocar o meu entendimento. A doutora vai, então, fazer uma preferência para divergir, não reduzir a multa, nesse caso, né? Porque implicou falta de pagamento de imposto. Então, perfeito. Eu vou acompanhá-la nesse caso, então. Vamos, então, aguardar aqui. A doutora Luciana, então, ela se dispôs a fazer a preferência. Já está concedido aqui. Vocês estão ouvindo uma interferência, um ruído? Agora parou. Sim, eu estou ouvindo e vejo aqui que temos alguns microfones abertos. O seu já... Mas continua. O doutor Eduardo já fechou o microfone, mas... Ela diminuiu, agora ela parou a interferência. Eu não sei, eu tenho a impressão quando a doutora Luciana ela abre o microfone, eu não sei, posso estar totalmente equivocado. O som vem dela. Ou é impressão minha? Ou é a concomitância, o uso contínuo, não sei. Abri agora. Apareceu? Começou e parou. Ele tá intermitente, não sei. Pode ser que seja quando abre mais de um microfone, né, talvez. Pode ser iluminação, da minha interferência de iluminação, não sei. Ok, doutora, já registrei. Perfeito. A doutora Luciana pode proceder à leitura, né? Sim, é simples mesmo, né? O registro da divergência do voto do legislador quanto à possibilidade de aplicação do ditame do artigo 527 da Lei Fiscal, objeto do item 1. Né? Eu cito, digo aqui que se trata, né, de acusação de recebimentos, mercadorias tributadas a acompanhar a documentação fiscal, operações para cobertadas por notas fiscais que não atendem às condições previstas no artigo, no item 3, parágrafo 1º do artigo 5.9. Né, cito o caput e os parágrafos do artigo 527, digo que no caso concreto eu entendo que implica a falta de pagamento do imposto. Cito também o que dispõe o artigo 85 da Lei 637489, que capitula a presente exigência fiscal no seu parágrafo 1º, que diz que a aplicação das penalidades deve ser feita sem prejuízo da exigência do imposto em auto de infração. E em conformidade com o caput do artigo 527A, eu entendo que há impeditivo legal para relevação e redução da penalidade. Então, eu conheço do recurso, mas nego-lhe provimento. No resto, eu acompanho integralmente o voto do relator. Perfeito, doutora Luciana. Como adiantado, eu vou acompanhá-la, né? E não sei se alguém gostaria de ainda falar alguma coisa sobre o assunto. Então, podemos encerrar o julgamento? Encerrar os debates, né? O julgamento não. Então, eu vou encerrar os debates. A doutora Luciana já registrou seu voto, o doutor Eduardo também. A única divergência é em relação a essa redução da multa, né? Vou, então, pedir aos colegas, e aí, no caso, acho que é só a doutora Luzia, né? Para verificar o quórum.
Iniciando a votação. A votação realizada, o processo de Monte Cabral Distribuidora de Combustíveis Limitada, em 4.132.481, teve o seu recurso ordinário conhecido e não provido, em decisão não unânime. Essa foi a nosso último processo do dia, né? Eu agradeço a todos pela sessão de hoje. Vou passar a palavra para as considerações finais. Desejo uma boa semana e não temos aqui a presença do Dr. Jandir, porque a gente não sabe, não saberemos então qual feriado, enfim, qual data comemorativa é a de hoje, mas fica aí a menção, né? Então, uma boa semana a todos. Doutora Luciana. Obrigada também. Agradeço a participação, agradeço a qualidade dos votos, como sempre, muito bem elaborados. Também agradeço a participação da doutora Luzia, seja sempre muito bem-vinda nessa Câmara. E temos aí mais um feriado no Tiradentes, né? O Tiradentes, o doutor Jandir não está, então desejo a todos um bom feriado, bom fim de semana aí. Obrigada. Perfeito, bem lembrado. Temos aí o feriado Tiradentes aí, né? 21 de abril. E também obrigado pela lembrança, doutora Luciana. É um prazer revê-la, doutora Luzia. E seja sempre bem-vinda aqui à nossa Câmara. Doutor Eduardo. Eu parabenizo o doutor Maluf, doutora Luciana pelos votos, sempre muito detalhados. Desculpo por não dar boas-vindas à doutora Luzia, porque me atrasei na sessão. E para a gente não sentir falta do doutor Jandir, presidente, eu acabei de encontrar aqui nos feriados, hoje é feriado no Uruguai, é o Desembarco de los Tres Orientales. Não sei o que é isso, mas a gente supra um pouco a ausência do doutor Jandir sempre com as datas comemorativas. Então, no Uruguai, eu acho que hoje é festa. Eu não iria tão longe assim, mas Corri tá aceito. Daqui encontrei. Não vou impugnar, tá aceito. Doutora Luzia. Sempre é muito bom participar, né? É sempre um aprendizado, sempre sou muito bem recebida aqui nessa primeira Câmara. Parabenizar pelos votos, que sempre são com excelente qualidade. E é isso. Agradecer a todos, dar um bom dia, né? Obrigado, doutora Luzia. Doutora Karina, fechando, como de praxe aqui, as nossas considerações finais. Eu agradeço a todos o aprendizado e desejo uma excelente semana. Então, muito obrigado, doutora Karina, obrigado a todos, uma boa semana. Nos vemos, então, na próxima sessão. Essa foi a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora, do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 19 de abril de 2022. Obrigado, boa semana, vamos ficando por aqui.